Deus te chamou. Você quer se especializar? Faça. Mas faça direcionado por Ele. E não deixe que a palavra, que a letra em si, tome o lugar da essência. Porque é necessário que haja essência. Não adianta ter só o conhecimento da letra, se não conhecer a essência, se não tiver o Espírito de Deus direcionando, conduzindo, se não houver a unção que vem de Deus. Oh, arabaxora, mandarabácia. Oh, aleluia. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus já estava vendo Davi. Quando o Senhor, usando assim o profeta Samuel para Saul, disse: olha, hoje o Senhor iria confirmar o teu reinado hoje. Mas você desobedeceu. Não está escrito, irmãos, eu estou falando dentro do contexto da palavra. Porque Deus deu uma ordem para que ele executasse algo. Ele executou em parte. Deus, ele nos faz passar pelo teste. Quantas vezes eu não posso dizer que eu sou das antigas, mas eu sou de um tempo em que, para você ser um diácono, você era colocado à prova. Para você exercer um ministério, exercer um cargo, você era colocado à prova. Às vezes o pastor criava uma situação direcionada por Deus, para saber se a pessoa estava preparada. Alguns anos atrás, na minha cidade natal, eu sou ali de Juazeiro, Bahia. Um pastor da igreja, onde nós congregávamos há alguns anos, num culto de missões, ele deu um testemunho de uma jovem que um dia chegou na casa dele, antes da escola bíblica dominical, ia haver uma conferência naqueles dias na igreja, e ela chegou toda linda, maravilhosa, bem arrumadinha, e disse: pastor, eu tenho chamada missionária para ir trabalhar com os índios. Aí o pastor, amém, o pastor sentado, sente, toma um café comigo. E o pastor, de propósito, irmãos, deixou com que caísse um café com leite na roupa dela. Essa jovem deu um pulo: pastor, minha roupa, como que o senhor faz isso? Ele disse: você não está pronta. Vocês viram aqui na peça, na encenação, aquela que estava se candidatando para ser pastora? Ó, minha unha, né? Minha unha, cuidado. Não, o chamado é diferenciado. Aquele que tem chamado muitas vezes, ele fala assim: eu, Senhor? Não, eu não. Não é comigo não esse negócio. Ele normalmente foge. Normalmente quem tem chamada, só se aconteceu só comigo. Acho que foi só comigo, igreja, que o Senhor sempre vinha falando. Eu ainda jovem, ainda sou jovem, casada, mas ainda sou jovem. Mas eu era uma jovem solteira. Isso me veio aqui à memória, nesse exato momento. Eu estava na igreja, e a minha mãe, eu estava terminando de organizar algumas coisas da escola bíblica. E uma irmã chegou com a minha mãe e falou assim: eita, olha isso, a missionária. Eu olhei para ela assim, eu falei: eu? Não, essa história de missionária não é comigo não. Esse negócio é com a minha mãe, com essas irmãs. Não quero saber desse negócio comigo não. Eu nunca nem pensei, nunca nem imaginei. Eu particularmente, nunca nem almejei nada disso. E aí passou. Para mim, passou. Eu vim para cá, para São Paulo, com a minha mãe, por uma ordem da parte de Deus, ali algumas situações.
E quando nós chegamos aqui, passamos por algumas situações e eu disse: Senhor, eu não tenho nada a ver com esse negócio de chamado. Minha mãe inventa as coisas dela e o Senhor me coloca em apuro. Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus me cercando por todos os lados e eu fugindo. Eu disse: não, eu vim para São Paulo com outro propósito. Tem nada a ver. E corri de um lado, corri para o outro e Deus cercando. Quando eu estava numa vigília, Jesus, tu sabes porque o Senhor está me trazendo em sua memória hoje. Eu estava numa vigília, ainda solteira também. E ali Deus usava uma jovem. E vinha a mim e dizia que eu ia ser líder de ciclo de oração. Eu falei: piorou. Piorou, nada a ver. Eu fiquei quieta, eu falei, quietinha. Passou o tempo. Quando cheguei, um tempo que nós fomos ali para Goiânia. Em Goiânia não, erro. Casamos. Quando nós casamos, nós fomos para Arujá. Moramos ali um tempo. Meu esposo estava ali cuidando, numa casa de recuperação. Trabalhamos por um tempo ali. Irmãos, estamos dentro daquilo qual o Senhor nos passou, chamado. E o pastor, presidente daquela obra, levantou meu esposo ao pastorado. E ali estávamos como obreiros da casa. E eu lado a lado com meu esposo. Fomos para a Bahia. Ali ele ficou como segundo numa igreja. E ali foi conduzido ao diaconato. Até então tudo bem. Passou um tempo. Estamos em Goiânia. E o Senhor vem e confirma o ministério de missionária. Aonde ali desceu sobre nós o óleo. E eu fugindo, irmãos, desse ministério. Mas uma coisa eu quero dizer: não adianta você fugir. Não adianta você resistir. Quanto mais você fugir, o processo vai ficar mais doído. É melhor passar pelo processo assumindo, atendendo ao chamado. Porque quando ele tem chamado com alguém, não adianta dizer: eu, Senhor, não, chama outro. Manda outro. Não tem outro que vá no seu lugar, não. É você que vai. É você que Deus quer usar. Louvado seja o nome do Senhor.